também se preocupa com seu coração. Glória a Deus. E faz tudo para te ver sofrer, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Graças a Paz, meus irmãos. Pessoal de casa aí, eu não estou ouvindo, não. Graças a Paz. Bem, agora vocês gritaram tanto que deu para chegar aqui. Bem, que Deus abençoe a todos. E o Espírito Santo continue habitando dentro do coração de cada um. Esses dias difíceis, né? Ao qual nós vivemos. Mas Deus diz que em todo tempo Ele está conosco até a consumação dos séculos. Creia nisso, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é um socorro, melhor do que o SAMU, melhor do que você morar do lado do Procap, melhor do que qualquer médico em injeção. Ele é socorro bem presente na hora das atribulações. Então confie nele e o mais Ele fará. Abram suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. E hoje nós vamos falar como Deus controla o tempo da nossa vida. Como Deus, Ele está no controle da minha e da sua vida. Às vezes pode parecer que tudo está descontrolado. Às vezes pode parecer que tudo está desarrumado, que tudo está bagunçado. Mas Deus, Ele tem o controle perfeitamente. Ele é todo poderoso. Eclesiastes, capítulo 3. Vamos trabalhar do versículo 1 até o versículo 8. Eclesiastes, capítulo 3, versículos do 1 ao 8. Todos acharam? Eu peço que nesse momento, Senhor, mais uma vez eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por todas as maravilhas que o Senhor tem feito na vida de cada um dos teus servos, por todas aquelas que o Senhor também irá fazer, Pai.
Muito obrigado. Muito obrigado pelos livramentos ao qual o Senhor concedeu, aquele que vimos e também aquele que não vimos, Pai. Muito obrigado por esse ar que nós, nesse momento, estamos respirando, porque, infelizmente, muitas pessoas estão precisando de aparelhos para poder ter esse ar que, de graça, o Senhor nos concede. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida de cada um dos teus servos que se encontram presentes nesse templo e também aqueles que estão assistindo essa live e aqueles que ainda irão assistir, Pai. Que o teu amor e o teu Espírito Santo estejam todo o tempo com essas pessoas. Senhor, eu peço, Pai, pelos enfermos, todas essas pessoas que estão sendo acometidas por várias e várias e várias enfermidades, Pai. E o Senhor trate, Pai, cada um deles em especial, Pai. Temos uma bebezinha que está internada, Pai, enferma em uma UTI. Que o teu Espírito Santo, Pai, derrame o óleo da cura e que ela esteja saindo, Pai, desse quadro. E que ao estar curada, todos que estejam ao redor dela glorifiquem a Ti, Pai. Porque só o Senhor faz essas maravilhas. Obrigado, Pai, mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Eclesiastes, capítulo 3, é um ensinamento que alguém muito sábio transmitiu ao longo dos tempos para nós. Nós ouvimos hoje muitos cientistas, muitos professores, muitos doutores, muitos PhDs e acreditamos realmente em tudo que aquelas pessoas falam, porque são pessoas sábias, são pessoas que estudaram, são pessoas que têm conhecimento acadêmico elevado e temos tais informações como verdades. Mas existiu um homem que ele recebeu de Deus sabedoria tamanha que ele pode ser considerado, após Jesus, claro, o homem mais sábio que esteve aqui na terra. Homem que julgava coisas com maestria. Certa vez chegaram duas mulheres, um filho morto e um filho vivo. E a mulher que estava com o filho morto disse que a outra tinha matado o filho dela. E aí apresentou a ele aquilo, só que a que estava com o filho vivo disse: não, esse é que é o meu. Você dormiu por cima desse e matou ele. E aí Salomão olhou assim e disse: espera aí, já sei o que eu vou fazer. Pega a espada aí, garoto. Traz para mim aí, a mais afiadinha que tiver. E aí, quando ele veio trazendo a espada, a mãe da criança, a verdadeira, disse assim: meu senhor, faço não. Faço não. Entrega o bebê a ela. Não corte ele pelo meio. E naquele momento ele disse: de fato, o filho é seu. Você teve o cuidado de preservar a vida dele, em detrimento à sua posse. Verdadeiramente você é a mãe. E eu fico parando e me imagino numa situação dessa. O que iria fazer? Não tinha câmera, não tinha exame de DNA, não tinha nada. Hoje em dia seria fácil, né? Vamos ali, coleta o sangue, tira aqui, vamos lá ver quem matou, quem não matou. E naquele tempo, como é que se resolveria? Então, esse homem, iluminado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, deixou verdades para cada um de nós, que está contida no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que vamos trabalhar hoje, a partir do versículo 1. Então eu peço que você esteja atento a tudo o que o Senhor vai falar a cada um de vocês. Ele inicia no primeiro versículo dizendo: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Salomão, ele começa introduzindo
uma visão para cada um de nós de que Deus é quem controla tudo debaixo do céu. Por que eu preciso enfatizar isso? Porque vivemos dias em que parece que Deus está distante, que Deus está longe da situação, que tudo está em uma balbúrdia, em que cada um está vivendo a lá vão ter, e que Deus está distante sem intervir nas situações que estão acontecendo. E Salomão, ele diz que tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todas as coisas. Por quê? Porque é Deus quem controla tudo. Quem controla a nossa vida não é a ciência, não são os governantes. Quem pauta a nossa vida não é a economia. Quem dirige os nossos passos não é o dinheiro. Quem sustenta a nossa casa não é o trabalho. Porque se não for Deus na minha e na sua vida, nada disso a gente consegue fazer. Porque a palavra de Deus diz que a vida do homem é como um vapor de fumaça. Você já que é dona de casa, que cozinha, pegou uma panela assim, que está fervendo, fechada, e abriu ela, aí sai aquele vapor, né? Não é assim? Aí da mesma forma que ele sai, ele se acaba. Mesmo assim é a vida do homem. Então eu não posso de maneira nenhuma deixar de ter isso na minha mente. A sua vida, ela é pautada por um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra. Por mais que difícil esteja, por mais que problemas ocorram, a nossa vida, ela vai estar sempre pautada pelo Deus Todo-Poderoso. Então, nesse momento, ele faz essa introdução dizendo, olha, preste atenção, vou te mandar um recado. Tudo tem um tempo e tudo tem um propósito debaixo dos céus. E ele continua do versículo 1, do versículo 2, do versículo 2 até o versículo 7 com uma dicotomia. Salomão, ele faz um dual. Ele pega duas situações diferentes e duas situações para comparar com as outras. E aí, nesse momento, nós precisamos entender que a palavra, ela precisa ser aplicada aos nossos corações. Porque às vezes eu leio, por exemplo, os 10 mandamentos, e aí quando chega naquela parte, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não, aí eu digo, não, opa, não matarás, eu não matei ninguém, pula. Eita, não adulterarás, eu sou fiel à minha santinha, pula. Não roubarás, eu digo, eu não estou dando desfalque para ninguém, pula. Só que toda e qualquer vírgula contida nessa palavra é para mim e é para você. Então, quando ele fala, não matarás, ele não está só dizendo, não pegarás uma arma e não assassinarás alguém. Ele também está dizendo, não matarás o sonho de alguém com palavras. Não matarás a vida de alguém com ações. Não matarás algo que tende a se criar por uma palavra negativa. Quantos sonhos já não foram destruídos por conta de palavras? Quantos projetos não deixaram de se iniciar, foram assassinados por conta de uma voz negativa? Ah, não vai dar certo não. Vai não. Vai vendo, rapaz, que não dá certo. Quantas e quantas? Então, a palavra, ela é viva e é eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada que corta dos dois lados, bem afiada. Ela penetra entre a divisão de alma e espírito, juntas e medulas. Então, Deus, ele está falando com você. Assim como ele falou comigo,
quando eu estava preparando essa mensagem e está falando nesse momento, Ele também está falando com você. Então, eu separei alguns pontos do versículo 2 até o versículo 7 e vamos estar agora destrinchando com os irmãos. No versículo 2, ele diz o seguinte: há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. E aí eu vou parar e eu vou pegar as duas primeiras sentenças. Há tempo de nascer e há tempo de... Às vezes a gente esquece que nessas duas frações de tempo, do nascimento até a morte, de fato nós não temos controle algum. Às vezes a gente diz: eita, aquela criança vai nascer em tal dia. E aí a criança não nasce em tal dia. Ela nasce um mês antes, ela nasce 2 dias depois, ela nasce 3 dias antes. Nós não podemos controlar o nascimento de alguém, assim como também não podemos controlar a morte de alguém. E eu vejo nesse momento de pandemia pessoas se desesperando, atemorizadas, amedrontadas, acuadas. Pessoas que faz 1 ano que não saem de casa, medo de ser acometida pelo coronavírus. Eu fico me imaginando se 2 anos depois do corona ter passado, cheio de vacina, a pessoa bota o pé de fora de casa e Jesus carimba o passaporte dela lá de cima. E ela sobe. Por quê? Porque chegou o tempo de morrer. Antes da pandemia chegar, o seu nome já estava lá no livro das baixas do céu. Seu nome já estava lá em cima. E pode ser que ele chegue quando eu sair dali, ó, quando eu atravessar aquela porta, eu caia duro lá para frente, caia veia tudo entupida. Pum, pronto, acabou-se. Chegou o dia. Nós vivemos em uma sociedade que o amor, ao estar arraigado nessa terra, tem feito nós, às vezes, nos acovardarmos. Porque nós não entendemos que Deus controla tudo. E antes que você me rotule como negacionista, fascista, taxista, motorista, certo? O vírus existe. Ele é mortal. Tome suas precauções. Mas viva! Viva, porque quando for para ser carimbado a sua carteira de demissão no céu, vai ser de qualquer jeito, com corona, sem corona, com chikungunya, sem chikungunya, uma furada no pé. É você não, viu, Marcos? Você não vai ainda não. Nós precisamos entender que há tempo de nascer o desejo de se entregar integralmente a Jesus. Integralmente, de todo o coração. Não apenas uma parte do meu dia, não apenas uma parte da minha vida, não apenas uma parte, ou 1/3, ou uma fração de mim, e sim tudo. Eu necessito ser guiado por Cristo. Precisa nascer no coração da igreja esse desejo de estar integralmente ligado a Cristo. E era assim a igreja. Quando eles eram chamados de a seita do caminho, não era nem cristianismo, era uma seita. Porque eles continuavam integralmente servindo a Cristo. Eles sabiam da notícia: eita, Nero está tocando fogo em crente. Aí os crentes diziam: agora é que eu vou pregar mesmo. É uma honra padecer pelo Jesus.
é uma honra. Paulo disse que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você já imaginou, depois de um ano preso dentro de casa, sem dar uma passada para ninguém, o sino do céu bater, se o seu passaporte for carimbado, como é que você vai chegar lá em cima? Isso é uma palavra que precisa estar dentro dos nossos corações, meu irmão. Porque a palavra, ela não está presa. Nós podemos estar com distanciamento, nós podemos estar sem frequentar muito uns aos outros, sem estar próximo demais uns aos outros, mas a sua boca, ela continua aberta. Deixe Deus usar a sua boca. Deixe Deus usar os seus dedos para mandar mensagem para algumas pessoas. Deixe Deus usar os recursos que você tem. Faça com que nasça dentro de você a integralidade de Jesus. Esse é o primeiro ponto. Deus colocou no meu coração para trazer para você. Dentro do meu coração, preciso cada vez. Na hora que eu olho assim, olho para o céu e digo, Jesus, me perdoa. Perdoa. Só faço, às vezes, o que o Senhor manda. E a Bíblia diz que eu me considero. Posso me gloriar por isso. Posso me gloriar por estar aqui. Não posso me gloriar por vir para algumas. Todos os dias, Senhor, me ajuda. Me ajuda cada vez mais. Essa oração, ela tem que ser diária, meu irmão. Ela tem que ser diária, sabe por quê? Porque você é o diferente. Você é aquele que carrega o Espírito Santo. Se você está em meio a essa pandemia, onde pessoas estão precisando do seu brilho, precisando do seu gosto de sal, e elas não estão recebendo, vai ser difícil quando nos apresentarmos à frente do Pai. Ele vai dizer, sede, saciado, de onde dormir, são. E aí alguém pode perguntar, quando foi que teve? Você não fez aqueles pequeninos? Você também não fez a mim. Estava dizendo ao grupo aqui que estão se reunindo nas quintas, e foi bom ter lembrado, você que ainda não está participando nas quintas-feiras, venha porque é muito importante. Correndo aqui a respeito da igreja multiplicadora. É para toda a igreja, não só para SHB e MCM. A partir das 18 horas. Venha. E eu estava falando com as pessoas que eu vou vir aqui na praça, lá para as meia-noite e meia, 1h da manhã, para ver a realidade que acontece ali. Porque eu passei ali de 11 horas mais ou menos, vi 2 pessoas dormindo no chão da praça, vindo perto de um escorrego que fedia mais do que um banheiro público, ali do centro do Recife. E eu não posso passar, ver aquilo e achar normal. Por quê? Porque há tempo para tudo. Deus colocou aquele tempo de eu passar ali e ver aquela situação. Quando a gente pensa dessa forma, a gente lembra logo da parábola do bom samaritano. Passou um levita, aquele que levitava, aquele que cuidava do templo, viu aquela pessoa necessitando e passou distante, passou o sacerdote, o grande pastor, terno e gravata, dando a paz do Senhor, que o outro cai. Passou longe. E aí veio uma pessoa bem humilde e ajudou aquela outra. Nós não podemos estar indiferentes
com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. A igreja, ela tem que ser sal e ela tem que ser luz. E eu preciso entender que há tempo de nascer o desejo dentro do meu coração de entregar todo o meu ser a Jesus. Não entregar apenas uma parte. Não entregar apenas o meu dízimo. É me entregar a alma. Sou uma nova criatura. E para o mundo, eu nasci para Deus. Eu também preciso entender que há tempo de nascer, mas também há tempo de morrer. Morrer, que está contido aqui no texto, é morrer literalmente. Todo mundo tem um tempo de morrer. Desde o mais jovem até o mais velho. Vai chegar o seu tempo, meu irmão. Você está me ouvindo? Vai chegar o seu tempo. Quinta-feira eu tive um testemunho bem extraordinário do nosso irmão Espiridião. É o nosso irmão Tião. Tião, o caba do pato. Toca o pato dourado. Ele deu um testemunho extraordinário que ele nem imagina que foi um testemunho. Ele vai ouvir agora, ou ouvir depois. De que ele agradece muito a Deus por tudo que Deus está concedendo ele a fazer. Mas ele fica triste às vezes por saber que a ampulheta do tempo dele já foi virada. E nas palavras dele, brevemente, ele vai ser elevado ao ADM do céu. Mas ele disse que enquanto ele estiver aqui, ele sabe que há tempo. Ele, mais do que ninguém, sabe. Porque passou por um período. Conhece, sabe disso. Mas, meus irmãos, também há tempo de morrer a nossa natureza perversa, que pende para o lado mal, pende para o lado do egoísmo. Não, farinha pouca, meu pirão primeiro. Aquele lado que nós devemos deixar mortificar a carne. Desejos às vezes de, poxa, eu vou usar o exemplo do grupo do louvor que está aqui. Eu vou mais uma vez para o ensaio. Meu Deus. Ai, chega lá, eu vou escutar a Rízia. Minha gente, vamos lá. Daqui a pouco eu vejo o Juan mandando mensagem. Cadê vocês? E nunca chega na hora. Poxa, que negócio chato. Meu irmão, está na hora de morrer essa mazela. Está na hora de morrer essa entranha. Essa situação que faz com que nós, às vezes, nos separemos do propósito de Deus para cada um de nós. Há tempo de morrer a velha natureza. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que defraudava alguém, pelo contrário, ajude alguém. Precisamos entender que da mesma forma que há tempo de nascer, também há tempo de morrer. Dando continuidade, versículo 3, ele diz: há tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. É interessante essa parte, porque eu vou me ater ao derrubar e ao edificar, porque às vezes estamos derrubando pontes, criando. Nós precisamos entender que é tempo de derrubar os muros que impedem a minha comunhão com Deus. Cada um aqui, dentro de si, tem um muro que impede de se aproximar de Deus. Às vezes esse muro é trabalho demais. Não tenho tempo para nada.
acordo de 4 horas da manhã, chego em casa já cansado e não tenho tempo. Derruba esse muro, meu irmão. Derruba esse muro. Porque Deus, ele tem todo o tempo para você. Deus, ele lhe dá 24 horas por dia. Administre o seu tempo. Derrube esse muro que lhe afasta de Deus. Talvez esse muro seja algum vício. Vício em jogo, vício em prostituição, vício em pornografia. Algo que está dentro desse século 21. Dentro dessa geração de redes sociais. Vira e mexe em determinados grupos, rola uma pornografia. E o tempo, nós temos que entender que é de derrubar, mas não pontes. Não derrubar as pontes, e sim os muros. E também temos que entender que é tempo de edificar. Sabe o que, meus irmãos? Relacionamentos. Quantos relacionamentos você criou nessa pandemia? Você já parou para pensar nisso? Quantos relacionamentos você criou nessa pandemia? Ou pelo contrário, talvez você possa contabilizar quantos relacionamentos você destruiu nessa pandemia. Quantos relacionamentos você conseguiu afastar com seu preciosismo? Não. 5 metros, viu? 5 metros. Tem gente que está andando com um bambolê ao redor. Bambolê de 3 metros, que é para ninguém chegar perto. Oh, não cheguem. Quantos relacionamentos, meu irmão, você edificou em meio à pandemia? Eu digo sempre a um jovem, talvez ele esteja escutando, nós precisamos parar com os desafetos. De fato, criar relacionamentos. E às vezes, meus irmãos, criar relacionamentos é difícil. Ontem aconteceu uma situação aqui que Netinha presenciou, e Satanás tentou criar um desafeto. Satanás, ele é muito astuto. Ele tentou criar um desafeto aqui, quando a gente terminou o estudo, a juventude. Estudo onde teve um jantar, teve tudo maravilhoso. Você está convidado também, meu irmão, a vir para o estudo da juventude. É para jovem de 10 até 210 anos. Se você tiver 211, não venha, você está proibido, fique em casa. Mas se você tiver abaixo, venha. Venha ouvir a palavra de Deus. Então, Satanás, ele queria criar um desafeto. Ele foi destruído. Foi derrotado. Quando ele pensou que ia ter um desafeto, criou-se um relacionamento. E abriu-se uma porta. Abriu-se uma porta para, em outra oportunidade, a gente ter um contato diferente com a pessoa. Então, primeiro, há tempo de nascer. Nasceu o desejo de Jesus, desejo de servir a Cristo. Há tempo de morrer a nossa velha natureza, morrer o nosso velho homem. Há tempo de derrubar todos aqueles muros que te afastam de Deus, meu irmão. Derrube tudo aquilo que te afasta de Deus. Há tempo de edificar relacionamentos. Crie relacionamentos. As pessoas vão chegar a Deus através daquilo que elas veem em você. Elas precisam se relacionar com você. Elas precisam, de fato, crer que esse remédio chamado Jesus, ele funciona primeiro em você. E aí, depois disso, aí julgar se é necessário tomar para si e fazer efeito também na mesma. Dando continuidade, o texto diz que há tempo de chorar, mas também há tempo. É interessante, meu irmão, porque Mateus, capítulo 5, versículo 4, ele diz: bem-aventurados, mais do que felizes, aqueles que choram, porque eles serão consolados.
consolados. E antes que você imagine que o seu consolo vai vir de mim, vai não, meu irmão. Vai vir do Senhor. É Ele quem vai restaurar a sua alegria. Mas se for para chorar, chore. Chore. Bote para fora. Não represe. Às vezes a pessoa fica dizendo, não, eu não choro, eu não demonstro emoção. Chore, porque a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que é bem-aventurado, mais do que feliz, ele que chora, porque ele vai ser consolado. Nesse momento, se está doendo, nesse momento, se está machucando, chore, se derrame aos pés do Senhor. Diga a Ele, eu não consigo, me ajuda, Pai. Mas também entenda que chegará o tempo de sorrir. E algo bem particular, bem interessante do cristão, é que às vezes ele é tido como alguém que não sorri, que não sorri. Alguém que é carrancudo. Até foi perguntado nessa situação, mas rapaz, viu, vocês saindo aí, todo mundo rindo, todo mundo, e até eu me perguntei, rapaz, esse povo aí da igreja rindo, perguntando, era para a gente estar o quê? Chorando? Porque Gálatas 5:22, Paulo diz que o fruto do Espírito é a alegria. Então aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele não pode estar assim o tempo todo. Tem um zangado dos 7 anões, arretado com tudo, brigando com tudo, criando polêmica com tudo. Nada tá bom, tudo tá ruim. O Espírito Santo que habita dentro de você, ele lhe dá alegria. Ele lhe dá alegria em saber que uma palavra diz que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Ele lhe dá alegria em saber que em meio às tempestades, Jesus está do seu lado, apenas cochilando. Ele se levantar, ele vai dizer para o mar se calar e para o vento se aquietar, porque ele é Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, há tempo de chorar, mas também há tempo de sorrir. Ele diz aqui que há tempo de abraçar e tempo de afastar de se abraçar. E aí muitas pessoas, elas entendem essa situação agora como o abraço normal, né? Eita, não pode abraçar não, porque aqui o contexto fala que esse abraço, ele está falando de relacionamentos bons, relacionamentos ruins. Ele está dizendo aqui, há tempo de abraçar, há tempo de se aproximar de bons relacionamentos, de pessoas que lhe edificam, de pessoas que caminham com você, de pessoas que comungam da fé que você tem em Cristo Jesus. Mas também há tempo de se afastar de pessoas negativas, pessoas que só veem dificuldades, pessoas que só veem problemas. Vai abrir na terça-feira, ele já vai abrir na terça-feira para fazer um culto presencial. Eu não acredito nisso. A igreja não pode abrir terça-feira, porque está aí a pandemia e não sei o que, não sei o que. Irmão, vá para o mercado também não, viu? Casa. Pegue transporte público. Mas eu tenho que trabalhar, então seu trabalho é mais importante do que Jesus. Porque se você enfrenta um ônibus lotado por conta do seu trabalho, crendo que você não vai pegar essa doença, na igreja que você está distante um do outro, álcool em gel e de máscara, fica difícil a gente entender esse dualismo. Fica bem difícil a gente entender essa dicotomia. Então, há tempo de abraçar bons relacionamentos. Pessoas que agregam valores. Quando ele está falando aqui, ele não está falando do pessoal do mundo, não, tá, pessoal? Ele não está falando de quem não é crente, não, viu? Lembrem que esse texto foi escrito para quem? Para o povo de onde? Israel. Deus. Aquele povo que conhecia Deus. Ele está falando dos bons relacionamentos cristãos e dos maus relacionamentos cristãos. Porque você precisa entender que o mundo, ele precisa de você
ele sendo bom ou sendo ruim. Há tempo de abraçar bons relacionamentos, mas também há tempo de afastar. A Bíblia diz que se teu olho faz pecar, é melhor arrancar ele fora, ficar no céu pirata, e no inferno com os dois olhos. Melhor entrar maneta que com as duas mãos mexer o caldeirão de Satanás. Então, primeiro, há tempo de nascer integralmente o desejo de Jesus. Há tempo de morrer a natureza que pende para o mal e tudo aquilo que não agrada a Deus. Há tempo de derrubar os muros que nos afastam de Deus e de edificar relacionamentos que vão fazer com que outras pessoas que estão lá fora conheçam o Cristo ao qual cada um de nós professa. Há tempo de chorar, mas também há tempo de sorrir. Há tempo de abraçar os bons relacionamentos cristãos, mas também há tempo de afastar aquela pessoa que só pensa negativo, que só fala negatividade. Há tempo, meus irmãos, de guardar todos os ensinamentos que Cristo lhe dá. É interessante que eu sempre falo, você lembra da última mensagem que foi proferida aqui no domingo passado? Porque chegou o tempo, meu irmão, você deixar de ser ouvinte da palavra, você guardar no seu coração. Porque cada um de nós, em nossa área de conhecimento, guarda aquilo que é passado. Eu vou dar o pessoal do louvor que está aqui mais uma vez. Todos aqui que estão estudando música, guardam os ensinamentos que o professor passa. Sim ou não? Guarda ou não guarda? Da mesma forma, a gente tem que guardar aquilo que Cristo nos passa. Nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos nos importar uns com os outros. Nós devemos, de fato, nos relacionar uns com os outros. É eu saber que a minha irmã está precisando de alguma coisa, eu ligar para ela e dizer: irmã Célia, o que é que eu posso fazer pela senhora? Eu posso lhe ajudar. Porque às vezes é muito bom. A irmã Célia bota uma situação ali e eu digo: vou orar pela senhora, irmã. Às vezes nem ora. Houve uma situação, rapaz, colega meu colocou nas redes sociais, estava precisando de ajuda. Estava vivendo uma situação difícil. E aí embaixo tinha: vou orar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei o que e tal. É muito interessante aquela pessoa que não tem condições de fato ajudar a orar. Sabe que às vezes não é assim. E aí na mesma hora eu liguei para a pessoa e disse: meu irmão, você está morando aonde? Morando em tal canto. Amém. Amanhã você está em casa? Estou. De manhã não, porque eu tenho uma atividade, mas de tarde eu vou aí. De tarde eu vou aí. E aí ele disse que nem esperava. De tarde eu não. Jesus chegou lá. Serviu naquela situação. Eu preciso entender que guardar os ensinamentos de Cristo não é guardar as 7 chaves para que ninguém veja. É eu guardar no meu coração e através das minhas ações eu fazer com que essas pessoas vejam resplandecer de Cristo na nossa vida. Chegou a hora é essa. Nós temos aí a pandemia que está fazendo muito mal. Mas nós cristãos, nós podemos fazer muito bem. Pergunte a Deus o que é que você pode fazer nessa pandemia. Ajudar outra pessoa. Isso é guardar os ensinamentos de Cristo. Há tempo, meu irmão, de lançar fora tudo que não agrada a Deus. Às vezes a gente diz que: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Mas quando algo que eu não desejo entregar, eu tomo. Eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. Pronto, vou usar o exemplo do louvor de novo.
Ser o bode expiatório de hoje aqui. Tá vendo? E aí, eu entrego a minha vida a Jesus. Amém, Jesus. Saio de 9 horas. Dá não, Jesus. Dá não, só vou chegar de 11. Eu entrego minha vida a Jesus. Aí Jesus diz, é para você ir lá para o sítio Bola, lá em Panelas. Eu digo, não, Panelas é muito longe, Jesus. Aí Jesus diz, tá bom, vou deixar você aqui na Praça da Liberdade. Mas Jesus, aqui todo mundo me conhece. E aí? O que é que você quer, meu irmão? Quer passar o resto da vida brincando? Chegou o tempo. Chegou o tempo de você guardar os ensinamentos de Cristo e você lançar para fora tudo que não agrada a Ele. Jogue para fora. Tire do seu barco aquilo que pode lhe fazer naufragar. Dando continuidade, estamos terminando. Há tempo, meus irmãos, de rasgar e há tempo de costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Bom, existe um tempo ao qual você tem que ouvir aqueles ao qual Jesus coloca no. Às vezes, chegam pessoas ao seu lado você escutar a pessoa falando. Fato. Ele está dando a oportunidade, talvez, dar, melhorar. Um testemunho bem interessante. Passando numa rua e tinha pedido a Deus, estava em casa, um emprego. A situação estava difícil. E aí, quando ele passou, vinha um irmão, e aí parou ele e disse, e aí, meu irmão, como é que você está? Bem, tudo tranquilo. O cara perguntou de novo, e aí, meu irmão, como é que você está? Ele disse, rapaz, eu disse, bem. Bem, está tudo certo. Aí passou-se. Outro quadro da história era, aquele irmão, determinada empresa, estava à procura aonde ele trabalha. A vaga já estava certa. Só faltava aquela pessoa. Tá bom, não. Assim, 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 assim. Me ajude. Eu que foi Jesus que colocou você. Podem mudar. Há tempo de você ouvir a voz de Deus. Está falando com você a todo momento. Assim como ele diz que tudo tem um tempo determinado e a todo propósito debaixo dos céus há um tempo, está ocorrendo hoje o tempo de você ouvir essa palavra. Você não está ouvindo por um acaso. Esse link chegou para você, não foi por um acaso. Eu não tenho o poder de fazer com que você escute essa palavra, não. Eu vou marcar. Aí, Tiago vai estar lá na igreja e eu vou preparar isso aqui. E se Tiago não vier? E aí? Como é que fica? Quem está falando com você é Deus, meu irmão, não sou eu, não. E para finalizar, há tempo de amar e há tempo de odiar. Existe tempo de guerra e tempo de paz. Meus irmãos, nós vivemos um tempo em que nossa guerra, como Paulo disse, carne, sangue. As hostes espirituais. E essa semana que passou, ela foi muito pesada para mim. Ela foi pesada porque Satanás, ele tentou visivelmente 3 vezes essa semana. Passada, né? Primeiro dia da outra semana. E tentou 3 vezes em áreas que ele sabe que eu sou fraco. Controle da raiva. Eu tento cada vez mais controlar minha raiva.
Aí veio, tá passando um cara e corta na minha frente assim, ó. Eu já fico querendo. Calma esse touro brabo. Pelo amor de Deus. Essa semana, 3 vezes, eu isso. Sabe por quê, meu irmão? Eu só penso uma coisa. Que as coisas ao qual Deus tem colocado para ser feitas, fazendo. E o inimigo, ele não está satisfeito. O inimigo, ele vai tentar cada um de nós. Ele não está satisfeito com aquilo que vocês estão fazendo. Ele não está satisfeito em ver 3 jovens saindo em alguns momentos do seu dia em que poderiam estar dedicando para qualquer outra coisa que não agrada a Deus, se deslocar de uma cidade, de um município para outro, para ter cada vez mais a tocar para a glória de Deus. O inimigo, ele não fica satisfeito, vai catucar. Ele não fica satisfeito de ver uma jovem senhora em meio à pandemia sair da sua casa para vir honrar a Deus pelos seus dedos, tocando esse piano e engrandecendo ao nome do Senhor Jesus. Ele não está satisfeito com uma jovem que vai acordar amanhã de 4 horas da manhã para trabalhar e hoje já são 9h10 e ela ainda se encontra aqui. Jovem que podia estar fazendo qualquer outra coisa. Outro que estava num apartamento à beira-mar, está aqui doando o seu tempo, entregando o seu tempo para operar esse equipamento de mídia. O inimigo não está satisfeito com você que está assistindo essa live de casa. Porque você poderia estar assistindo Big Brother, você poderia estar assistindo o jornal do sangue. Só tem morte, só tem desgraça, só tem coisa ruim. Você podia estar assistindo qualquer coisa. Você parou para ouvir, não a minha voz, porque eu sou fraco, eu sou o pior que tem. Se Jesus soltar o meu volante, eu capoto com o carro. Mas para ouvir a voz de Deus, o inimigo não está satisfeito com isso. Ele não está satisfeito com a mensagem que foi trazida hoje, os louvores que foram entoados hoje, com a palavra que foi lida hoje. Sabe por quê? Porque ele quer que você continue na mesma. E você continuando do jeito que está, você caminha a passos largos para a destruição. Ele quer que você mude de vida. Ele não quer que você nasça e se entregue a Jesus. Ele não quer que você mortifique os seus desejos pecaminosos, os desejos que fazem mal ao Espírito Santo. Ele quer que você continue destruindo relacionamentos. Ele não quer que você crie pontos para chegar em outras pessoas. Ele não quer que você se afaste de maus relacionamentos. Ele quer que você fique ali comungando no conselho do ímpio, nas rodas dos escarnecedores, no caminho dos pecadores. E antes que você ache que essas são as pessoas que estão... Não, essas são as pessoas que estão dentro da igreja. Amigo, ele quer isso. Ele não quer que você guarde os ensinamentos de Cristo. Você afaste tudo que não lhe agrada. Ele não quer que você dê ouvidos agora a isso que Deus está falando para você. Ele não quer. Ele quer roubar essa palavra que foi colocada nos seus ouvidos e que ela não entre no seu coração. Amados, essa guerra espiritual, ela só vai ser vencida com a armadura de Deus. E a couraça da justiça. Que a palavra. Só assim você vai conseguir resistir ao diabo. Não precisa brigar com ele, não. Ele vai fugir. Nós tenhamos cada vez
paz com as... Tem que entender que você tem que combater hostes malignos. E nessa noite, você se lembre tudo o que foi passado aqui para você. E há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Lembre também que os sonhos de Deus, eles são bem maiores que os seus. Maiores até do que você possa imaginar. Os sonhos que Ele tem para você, os planos que Ele tem para você, não são planos de terror. São planos de temor, não são planos de covardia. Ele lhe dá ousadia para alcançar vidas não alcançadas. Ele lhe dá ousadia para falar aquilo que o coração espera. Os sonhos de Deus, meus irmãos, eles são muito maior do que o meu e o seu. Nesse momento, o grupo de louvor, ele vai estar louvando um hino. Espero que você esteja com o coração aberto para continuar ouvindo a voz de Deus. E saiba que tudo que Ele tem para você é bom, maravilhoso, é perfeito e é agradável. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, porque existe tempo para tudo e o teu tempo não é o nosso tempo, Senhor. Nós sabemos que esperamos sonhos se concretizarem em nossas vidas, mas os teus sonhos são maiores do que o que a gente quer pra gente. O que o Senhor planeja é muito maior e é muito melhor, Senhor. Muito obrigado, porque existe o teu tempo e o teu tempo é sempre o melhor para nós. Nos ajuda, Pai, a entender o teu tempo, o tempo das coisas acontecerem nas nossas vidas, o tempo de nascer, o tempo de morrer, o tempo de amar, Senhor. Nos ajuda a amar o nosso próximo, Senhor. Nos ajuda a ser servos verdadeiros e fiéis a Ti. Nos ajuda, Senhor, em meio a essa pandemia, ó Pai, nos alegrarmos no Senhor. Agradecer, ó Deus, o que temos, Senhor, porque o que temos é o que realmente nós precisamos. E o que mais nós precisamos é a Tua presença, Senhor, em nossas vidas. Nós possamos sentir, ó Pai, Tua presença em nossas vidas. Nos ajuda a nos alegrarmos em Ti. Nos ajuda a Te agradecer as pequenas coisas, Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor. Senhor, eu te peço também pelos enfermos. Tantas pessoas, ó Pai, que estão doentes. Não só de Covid, mas de outras doenças, Senhor. Abençoa os Teus servos, ó Pai, que se encontram nessa condição. Em especial, te peço pela irmã Gal, Senhor. Cuida ali, ó Pai, vai na casinha dela, fala com ela, Pai, toca no seu coração, Senhor. Senhor Jesus, eu não lembro o nome da irmã, mas eu sei que é uma irmã lá de Cruz de Rebouças, que está com o filho, não sei se está melhor, como é que está a situação dele, mas Johnny pediu oração por ele aqui um dia desse. Não sei se os médicos já descobriram, que o Senhor se faça presente ali. Abençoa também, ó Pai, as famílias enlutadas, que vem perdendo seus parentes, seus entes queridos, que o Senhor possa ser o conforto, Pai. Cuida de nós, ó Deus. Nos ajuda a nos alegrar em Ti, em nome de Jesus. Que Sua presença, ó Pai, possa suprir todo e qualquer vazio do nosso coração. Por amor ao Teu nome, Senhor, nós te oramos. Em nome de Jesus, amém.